Boa noite. Do amigo de Deus, e Ló, um homem que, apesar de ser considerado justo, deixou-se influenciar pelos atrativos deste mundo. Por isso nós vimos que o coração deles estava em lugares diferentes. Abraão tinha o seu coração na cidade celestial, enquanto que Ló colocou os seus olhos e o coração na campina do Jordão e na cidade de Sodoma. Também havia uma diferença na sua intimidade com Deus. Sabemos disso porque o próprio Senhor visitou Abraão e Sara, mas não visitou Ló e a sua família. Também havia uma diferença na consagração de suas famílias. Enquanto Ló ofereceu as suas filhas para aqueles homens perversos de Sodoma se deitarem com elas, Abraão, a gente sabe na história, ofereceu o seu filho amado para o Senhor. Também havia diferença na mensagem que receberam. A mensagem de Abraão era uma mensagem de alegria, que o filho da promessa estava por vir, enquanto que a mensagem dada a Ló era uma mensagem de destruição. E ainda uma quinta diferença tem a ver com a influência que os dois tiveram. A vida de Abraão abençoou muitas pessoas, enquanto que a vida de Ló não foi capaz de influenciar nem a sua esposa, nem os seus genros, e muito menos os cidadãos daquela cidade. Na segunda parte da mensagem, nós vimos 4 características dessa sociedade que está longe de Deus. Aquela era uma sociedade inclusiva, promíscua, violenta e incrédula, A pergunta para nós, então, na semana passada foi: em que medida nós temos cedido a esses padrões dessa sociedade corrompida? Hoje, seguindo a história de Ló e entrando na destruição de Sodoma, vamos aprender 3 verdades sobre o agir de Deus e também 3 verdades sobre o juízo de Deus para as nossas vidas. Então abre a sua Bíblia comigo, se você ainda não chegou lá, em Gênesis 19, a partir do versículo 15. Eu vou ler de 15 a 22 agora e depois, mais para frente, eu leio do 23 a 29. Eu preciso um pouquinho menos de som ainda, porque a microfonia está o tempo todo apitando, gente. Ok. Então, Gênesis 19, 15 diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo.
para não subverter ou destruir, a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome daquela cidade. Vamos orar mais uma vez e colocar nas mãos de Deus nosso tempo de estudo da palavra. Pai querido, nós te louvamos por essa noite e nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, dispostos a aprender do Senhor. Te peço, Senhor, para que as minhas limitações não atrapalhem aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja nessa noite. Também te peço, Senhor, para que teu Santo Espírito seja com cada mente, com cada coração aqui nessa noite, para que a gente possa estar atento à sua palavra. E ainda peço, Senhor, que toda distração externa que possa tirar a nossa atenção da tua palavra, possa ser corrigida, ou anulada pelo teu Santo Espírito, para que de fato nós aprendamos com a tua palavra e que a tua palavra faça uma transformação também em nossas vidas. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, nesse primeiro trecho de leitura de hoje, eu quero ressaltar aqui, como eu disse, 3 verdades sobre o agir de Deus. E a primeira delas é que Deus age advertindo de forma urgente. No versículo 15, os anjos ali falam para Ló, na verdade o narrador é que está falando, Moisés diz, apertaram os anjos com Ló, essa questão da urgência, vamos Ló, bora, no verso 17, e os anjos dizem, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Está vendo essa urgência em abandonar aquela situação, aquela cidade corrupta, aquela situação ali de perigo. E no versículo 22, os anjos dizem de novo, apressa-te, Ló. Tudo isso nos traz essa figura, essa imagem da urgência que Deus tinha em advertir Ló e a sua família, em tirá-los dali daquela situação de pecado, daquela situação de corrupção da cidade de Sodoma. O agir de Deus na história de hoje inclui essa recomendação para que Ló abandonasse aquela cidade corrompida, pois ele estava prestes a destruí-la. Aplicando para nossas vidas, eu fico pensando no processo de mudança bíblica que também deve acontecer no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Nós precisamos entender essa mesma urgência em nos despojarmos, em abandonarmos a nossa velha vida, os nossos pecados. Uma vez que nós entendemos, que nós estamos fora da vontade de Deus, numa área qualquer da nossa vida, a nossa ação precisa ser imediata, um deixar do pecado imediato. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, capítulo 3, versos 5 a 9, nos descreve esse processo do abandono do pecado. E ele diz assim, Colossenses 3, versos 5 a 9. A palavra de Deus diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Queridos, uma vida que agrada a Deus, trata de questões pecaminosas com um sentido de urgência. O cristão dedicado, ele não se demora quando ele tem que se afastar da corrupção. Mas se por um lado Deus espera urgência quando o assunto é abandonarmos o pecado, Ló,
e nós também, muitas vezes, nós não percebemos a urgência da questão, e isso nos leva à segunda maneira de Deus agir, uma maneira misericordiosa. Veja comigo aí no versículo 16, também 18 e 20, como Ló se mostrou lento para agir, para reagir naquela situação toda e fugir da corrupção. Versículo 16, Moisés diz ali: como porém Ló demorava, pegaram-no os homens pela mão, os anjos, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Verso 16. Depois, nos 18 e 19, nós vemos essa lerdeza de Ló para agir. Ele diz: assim não, Senhor meu. Então ele vai ali ter uma conversa com os anjos. Os anjos estão dizendo: vamos destruir, a coisa vai acontecer. E ele diz: assim não, Senhor meu. Eis que teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, e me mostraste isso a partir da salvação. Então imagina a agonia daqueles anjos, Ló conversando nesse ritmo, sendo que a coisa estava para ser destruída. Nós sabemos que quando a gente lê essa descrição da chuva de enxofre e fogo do céu, e que aquela região era uma região onde tinham poços de betume, a gente já tinha lido isso no passado. Provavelmente Deus usou essa ação natural de um vulcão ali em erupção para destruir toda aquela região. É isso que muitos estudiosos acreditam. O que não tira a questão sobrenatural e o agir de Deus naquele momento, nessa história toda. Mas e Ló? Ló, ainda no 20, diz assim: eis aí uma cidade perto, permita que eu fuja para ela. Mesmo os anjos dizendo assim: corre para a montanha. Não, tem uma cidade ali. Ló de novo olhando para a cidade. E naquela lentidão. Ló foi lento ao contrário de Abraão. Vocês se lembram de Abraão quando recebeu o Senhor ali. Ele sai correndo, ele se levanta no maior sol do dia, depois de ter almoçado, e ele sai atrás, sai correndo para servir o Senhor. Ele corre até a esposa, pede para a ajuda dela, depois ele corre até o gado, pega ali um novilho, ele ainda corre para os seus empregados e diz: prepara aí o alimento depressa. Mas Ló não. Ló, ele estava sendo lento. Os anjos tiveram que pegar ele pela mão para que ele obedecesse, para que ele realmente deixasse aquela situação, porque o Senhor estava sendo misericordioso, diz o versículo, diz o texto aqui de hoje. O texto aqui não diz por que Ló estava demorando. Eu não quero dizer que ele estava demorando porque ele tinha com ele a sua esposa e 2 filhas. Eu não faria isso, mas é possível que esse seja um motivo. Mas brincadeiras à parte, eu creio que o que Ló tinha era aquela confusão, dizendo assim: mas e agora? E tudo que vai ficar para trás, o que eu levo, o que eu não levo, É ainda um pouco desse sentimento de apego àquele lugar que Ló estava sentindo. Assim então, como um pai conduz pela mão o seu filho quando quer que ele obedeça, Ló também teve que ser conduzido pelos anjos do Senhor para fora da cidade. Isso me faz pensar como nós, muitas vezes, precisamos dessa misericórdia também do Senhor. Como é que nós precisamos do Senhor vindo até nós e nos pegando pela mão e dizendo assim: deixa eu te mostrar como... Eu tenho te dito, mas agora deixa eu te ajudar de uma maneira mais próxima. Deixa eu te levar até onde você vai ficar fora do perigo. E assim Deus faz conosco até os dias de hoje. Em Hebreus 12, 1, nós lemos o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são todos aqueles heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. O autor de Hebreus diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por que eu coloquei esse versículo aqui?
porque talvez o que estava impedindo Ló de agir rápido, de obedecer de maneira rápida, é porque ele tinha pesos que ele queria carregar com ele, não é? Coisas que ele queria resolver antes de sair ali daquela cidade. A palavra de Deus em Efésios 5,16 nos diz que nós devemos remir o tempo, aproveitar ao máximo, porque os dias são maus. Essa urgência mais uma vez, não é? Valeu naquela situação, vale para os nossos dias até hoje. Queridos, Deus não planejou a vida do cristão para ser uma vida de sossego. Pelo contrário, em muitos textos nós vemos a realidade de que a nossa vida aqui na terra será uma vida de perseguição, uma vida de sofrimento, uma vida de provações, mas ainda assim nós não podemos ser lentos. Quais os pesos que têm tornado você uma pessoa mais lenta em fugir do pecado? Lento para obedecer a Deus, para fazer a sua vontade. O texto de Hebreus que nós lemos nos exorta a nos desembaraçarmos dessas coisas, de todo o peso, e assim corrermos a carreira cristã. É uma corrida, não é um passeio. É uma guerra, em outros textos o apóstolo Paulo vai dizer, não é um resort. E por isso, a urgência real vai totalmente contra essa nossa cultura de buscarmos cada vez mais conforto e cada vez mais prazer neste mundo. Quais os pesos têm atrapalhado a sua vida? Podem ser hábitos que você criou ao longo dos anos, podem ser amizades com as quais você não deveria ter intimidade, né? Baseado no texto lá de 2 Coríntios, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Pode ser as mídias sociais, pode ser o seu time de futebol, eu não sei. Qual é o peso? O que tem te impedido de ser uma pessoa mais santa, a fugir do pecado? Mas o Senhor espera que nós nos apressemos, e na sua misericórdia, às vezes Ele nos pega pela mão e nos conduz no caminho que nós precisamos seguir, como eu disse. Esses são os dois primeiros aspectos do agir de Deus, urgência e misericórdia. O terceiro aspecto é a longanimidade e a flexibilidade que Deus usou aqui para com Ló mais uma vez. Aqueles anjos que falavam da parte de Deus, ouviram pacientemente, as lentas considerações de Ló, e ainda permitiram que Ló, de fato, não fosse para as montanhas e fosse sim para Zoar. A resposta dos anjos está ali no versículo 22, que diz: apressa-te, refugia-te nela, na cidade que Ló pediu, para ir, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade, daquela pequena cidade, não é? Deus pouparia essa cidade de Zoar, a gente já viu isso lá atrás, no capítulo 14, e Ele faria isso por causa da vida de Ló, essa cidade que a princípio também seria destruída. Às vezes eu penso que Deus ainda não acabou com esse mundo que é sujo e corrompido ou corrupto, e Ele não fez isso por amor dos seus filhos, tanto daqueles que estão vivos nos dias de hoje, como daqueles que Deus já escolheu salvar no futuro. O texto de hoje é um texto que demonstra a justiça de Deus, mas também a misericórdia de Deus para conosco. Mas talvez a pergunta que venha na sua mente é: se Deus é tão justo, por que Ele não acaba de vez com todo o mal do mundo, como Ele fez com Sodoma? Por que Ele não termina de vez com essa história da maldade do homem? E eu vejo que Pedro responde isso para nós lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 9. 2 Pedro 2, 5 a 9, Pedro nos fala
a respeito do juízo de Deus. E Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 6. E Deus, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E por que ele livrou Ló? Verso 9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então o que nós vemos aqui nesse texto de 2 Pedro são essas duas verdades acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, o juízo de Deus contra os ímpios. Por outro lado, a sua misericórdia, aqueles que foram justificados no Senhor Jesus Cristo, aqueles que são considerados justos perante o nosso Deus. Essas então são as 3 verdades a respeito do agir de Deus. Ele nos adverte com urgência a deixarmos a nossa vida de pecado. Ele usa de misericórdia para conosco, pois somos como crianças que Ele pega pela mão a fim de nos mostrar o caminho correto. E Ele é longânimo e flexível. E isso deveria ser para nós um motivo de grande alegria, também conforto, para todos nós que um dia fomos considerados justos diante de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte dessa mensagem, eu quero estudar com vocês 3 verdades a respeito do juízo do nosso Deus. Seguindo então no texto de Gênesis, se você saiu de lá, pode voltar ali para Gênesis capítulo 19, versículo 23 agora. A palavra de Deus diz assim: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então vocês estão percebendo a cronologia aí dessa história toda, Ele está marcado aí por alguns tempos. A gente sabe que os anjos chegaram ao meio-dia para falar com Abraão, no capítulo 18, aí passaram aquela tarde lá enquanto se preparava a comida e eles comiam, aí os anjos vão à noite para a casa de Ló. Naquela noite acontece todo aquele ataque a Ló, a sua família, e logo de manhã cedo então Ló foge daquele lugar, enquanto a cidade está sendo destruída, e agora Ló está chegando em Zoar, quando o sol então estava saindo sobre a terra, Então ele fugiu rapidamente para chegar ali até Zoar. Versículo 24: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu ou destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu ou destruiu as cidades em que Ló habitara. A primeira verdade aqui sobre o juízo de Deus é que ele foi um juízo rigoroso contra os ímpios. Repare a semelhança da história de hoje com os outros momentos que nós estudamos em Gênesis, momentos em que o Senhor derramou a sua ira contra toda a impiedade, contra o pecado. Foi assim que aconteceu lá em Babel, onde os homens levavam as suas vidas sem obedecer a Deus. Deus havia mandado eles se espalharem, mas eles estavam desobedecendo ali, construindo uma torre. E de repente, o juízo de Deus. Foi assim com Noé,
onde aquela geração não creu na sua pregação. Enquanto ele construía aquela arca, né, durante 100 anos construindo, é certo que as pessoas perguntavam e ele foi pregando o juízo que estava por vir. Mas Deus então, num determinado momento, a arca estando pronta, o seu juízo rigoroso foi repentino. Em Sodoma, a esposa, os genros, os cidadãos de Sodoma, todos eles, nenhum deles, na verdade, criam no juízo de Deus. No entanto, no versículo 23 a 26, nós vemos que esse juízo rigoroso veio para destruir toda aquela campina, toda a cidade e também aquelas pessoas. Hoje em dia, queridos, também muitos duvidam de que um dia Deus derramará um juízo rigoroso sobre aqueles que não creem na sua palavra. E a palavra de Deus diz que um dia o Senhor Jesus voltará dessa maneira repentina. Isso acontece num futuro que nós não sabemos quando, mas pode ser a qualquer momento. A gente lê Lucas 17, dos versos 23 e 24, o texto lá diz assim, Lucas 17, 23 e 24, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, né, falando da volta de Jesus, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então o que esse texto diz para nós? Essa volta repentina de Jesus, essa volta que trará juízo para aqueles que não confiaram suas vidas a Cristo, vai acontecer de maneira repentina, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, diz o texto lá de Mateus, né? O texto paralelo a esse de Lucas. O juízo rigoroso de Deus no dilúvio veio por meio de água, vocês se lembram, mas a chuva de destruição no texto de hoje era uma chuva de enxofre e fogo, vinda da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e toda aquela região. Caminhando no texto, nós vemos essa abrangência da destruição. Deus acabou com toda aquela campina, com aquelas cidades e com aquelas pessoas, diz o versículo 25. Geralmente quando a gente pensa, né, e fala da destruição, a gente se lembra de Sodoma, quando muito de Gomorra. Mas a gente vê, se a gente voltar umas páginas da nossa Bíblia, ali no capítulo 14, que ao todo eram 5 cidades naquela região da Campina. Vocês se lembram quando o pastor Rubens ensinou no capítulo 14 sobre aqueles reinos do norte que atacaram, 4 reinos do norte que atacaram os 5 reinos do sul. E esses reinos do sul são exatamente essas cidades que agora estão sendo destruídas, com exceção de uma que é Zoar, que o Senhor resolveu poupar. E elas são... está lá em Gênesis 14, 2, essas cidades são Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Elas estão listadas ali, mas também estão listadas em Deuteronômio 29, 23, onde a gente tem a confirmação de tudo isso, num período que acontece mais tarde. Deuteronômio 29 e 23 diz, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá. Está vendo a presença do sal aí para a infertilidade da terra? Esse mesmo sal que depois vai transformar a esposa de Ló, não é? A descrição aqui de Deuteronômio, não é? Toda a terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Já imaginaram como deve ter sido terrível essa visão de Abraão, de Ló, ver aquela região que mais chamou atenção aos olhos de Ló como uma terra de fertilidade, uma terra produtiva, agora totalmente destruída pelo juízo rigoroso do Senhor. Toda a Campina, as 4 cidades e também todas aquelas pessoas mortas. O juízo do Senhor
é rigoroso contra o pecado e também contra o pecador. Aquelas pessoas foram todas mortas pelo Senhor. Na verdade, quando nós examinamos bem essa história, o problema de Ló e da sua esposa não foi desfrutar daquelas coisas boas criadas por Deus, a fertilidade da terra. O problema foi supervalorizar aquele mundo ali, ao invés de manter os seus olhos fixos na terra celestial, né? Naquilo que estava por vir, na cidade celestial. Deus quer que nós tenhamos esse mesmo tipo de visão equilibrada das coisas da vida. A palavra de Deus nos diz que um dia tudo vai ser destruído de novo, né? Ou boa parte desse mundo vai ser destruído. Por isso nós não podemos gastar toda a nossa vida correndo atrás apenas de conquistas materiais, do desfrute dos prazeres dessa vida. Nós devemos buscar também um procedimento de verdade, um procedimento santo e verdadeiro. É o que nos diz, mais uma vez, o apóstolo Pedro. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11, veja o que ele diz para nós. Virá, entretanto, como um ladrão. Está falando da volta do Senhor, né? Lembra, né? Junto com a vinda do Senhor vem também juízo. Vem esse juízo que muitos não vão estar esperando. E Pedro vai dizer, 2 Pedro 3,10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como o estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deu para entender? Uma vez que tudo isso aqui vai queimar, o nosso procedimento devia ser um santo procedimento e piedade. É isso que Pedro está falando para nós. Por isso é que nós devemos viver essa vida como peregrinos, porque um dia o juízo rigoroso de Deus destruirá novamente o mundo e as pessoas corruptas deste mundo. No versículo 26, nós vemos que além da destruição completa das regiões e das pessoas, também a mulher de Ló, olhando para trás, experimentou o juízo de Deus. Ela olhou para trás provavelmente porque tinha um grande apego com aquela cidade, com as coisas do mundo. Qual é o tamanho do seu apego às coisas desse mundo? Em Lucas 17, 30 a 32, nós vemos de novo, né, o dia dessa volta do Senhor Jesus Cristo, onde haverá também essa grande destruição por parte de Deus, lá no futuro. Assim como na história de hoje, o Senhor adverte essas pessoas, né, que estão fugindo da destruição. O Senhor adverte que elas não deveriam olhar para trás, elas não deveriam voltar para pegar as coisas do mundo. Isso está lá em Lucas 17, versos 30 a 32, que nos diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Veja como Jesus, quando aponta para um juízo futuro, ele já diz, olha, vai haver um momento dessa destruição futura, que se você estiver no telhado, não desce para pegar coisa na casa. Se você estiver no campo, não volta para sua casa para pegar nada. Lembra da mulher de Ló. Não se apegue às coisas desse mundo. A lição para nós aqui é essa punição para aqueles que se apegam às coisas desse mundo. Também Tiago falou sobre isso. Em Tiago 4,4 a Bíblia nos adverte dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, como cristãos, nós somos
como cristão que nós somos, nós não podemos ser apegados àquilo que ficou para trás nas nossas vidas, aquilo que fazia parte do nosso velho homem. A família de Ló tinha experimentado um livramento de Deus, e depois que eles estavam livres, que os anjos deixou eles ali num lugar de segurança, a esposa de Ló olhou para trás, e o texto diz que ela se tornou essa estátua de sal, né? Provavelmente coberta pela tempestade, né? Esse enxofre que deu esse aspecto de sal para ela, né? A gente às vezes fica pensando, né, por que uma estátua de sal? E talvez você não tinha parado para pensar nisso até hoje, né? Não foi do nada, né, que virou uma estátua daquele sal branquinho, né, parecendo uma estátua. Não foi isso que aconteceu com ela, né? Estudiosos acreditam que realmente virar essa estátua de sal seria, além dessa coisa física, né, de ser banhada pela chuva de enxofre que saiu de uma erupção vulcânica, seria talvez um sinal também de uma esterilidade espiritual, uma vez que, caindo o sal sobre o solo, né, o solo todo se torna improdutivo, como a gente leu lá no texto de Deuteronômio, um pouco mais para cima. Então, se a gente aplicar mais uma vez isso na nossa vida, se nós ficarmos pensando na nossa vida, né, e na vida que nós levávamos sem Cristo, antes do nosso livramento, se nós começarmos a olhar para trás e desejarmos algumas coisas daquela vida, dizendo, puxa, como era bom, quando eu fazia isso ou aquilo, aquele desejo de voltar para trás a algumas práticas da minha vida sem Cristo, tudo isso, né, é como se fosse nós olharmos para trás, e fazer isso, certamente vai nos tornar pessoas apáticas, pessoas infrutíferas, como se fosse uma estátua de sal, alguém que estagna, né, no seu crescimento espiritual, na sua caminhada com Cristo. A advertência para nós é: lembrem-se da mulher de Ló. Você hoje pode pensar, Senhor, o que aconteceu comigo? O Senhor me livrou da condenação, mas parece que ultimamente eu estou meio paralisado, né? Eu estou infrutífero, parece que eu estou meio patinando. O que aconteceu comigo? Eu arrisco dizer que depois de você ter sido salvo pelo Senhor e resgatado da sua vida sem Cristo, você passou um período bem, trabalhando para o Senhor, frutificando para o Senhor, mas em determinado momento você parou e olhou para trás, cobiçando aquilo que ficou no mundo, as coisas do mundo. Lembram do povo do Egito, que após serem libertados da escravidão, ficaram murmurando ali no deserto, pensando nos peixes, né, nos melões, nos alhos e nas cebolas silvestres que eles tinham lá e comiam à vontade. E como é que eles, por causa dessa atitude, ficaram 40 anos no deserto infrutífero, até morrerem, porque questionaram a Deus e os planos de Deus para a vida deles. Assim foi também com a mulher de Ló. O juízo rigoroso de Deus pode acontecer com qualquer um de nós. Não um juízo de condenação eterna, né? Se uma vez nós já entregamos nossa vida para Cristo. Mas o juízo de Deus pode acontecer ainda com todos nós. A segunda verdade sobre o juízo de Deus é que será testemunhada pelos justos. E isso está no versículo 27 e 28, que dizem assim: tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar que antes estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu a terra, que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Abraão, o justo, esse justo de Deus, testemunhou agora o juízo contra aquelas cidades perversas. No futuro, como eu disse, haverá também esse juízo de Deus, e os justos verão a consequência também desse juízo futuro. No futuro, nós podemos ler, né, profecias que falam a respeito disso. Isaías 66, 24,
fala de uma época depois do milênio. Então Jesus já voltou, reinou 1000 anos, e depois do milênio, Satanás é solto, e ali então haverá uma grande batalha. E mais uma vez, virá esse juízo de Deus contra os perversos, Todos aqueles que foram convencidos, pelo rei de Gog, Gog, que era o rei de Magog, eles que convenceram as nações para realmente lutarem contra o Senhor, depois do milênio, todos aqueles que não eram salvos. E ali então, mais uma vez, é descrito como o Senhor vai destruir todas aquelas pessoas. O texto lá de Isaías 66, 24 diz: eles sairão, os salvos, junto com Cristo, eles sairão, os justos, sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra o Senhor, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Esse é o justo testemunhando o castigo dos ímpios. Ezequiel 39:11, lemos mais uma profecia nesse sentido. Diz assim, Ezequiel 39:11: naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Se você continuar lendo esse capítulo aí de Ezequiel 39, você vê que os homens caminharão na terra, por toda a terra, buscando os mortos, por 7 meses, recolhendo corpos, marcando os corpos, e outras pessoas vindo para enterrar todos os perversos da terra, nessa grande batalha. Os homens justos verão o castigo e a ira de Deus, e isso provocará maior temor ainda e gratidão a Deus pelo que aconteceu, o que vai acontecer. E por fim, a terceira verdade sobre o juízo de Deus é que esse juízo será retido por causa de Abraão. É o que diz o versículo 29. Verso 29, Gênesis 19, 29 diz: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu ou destruiu as cidades em que Ló habitara. Lembrar-se de Abraão, lembra, nós já estudamos sobre isso, não significa que Deus estava se esquecendo, falando, puxa, é mesmo, Ló ficou lá. Não é isso, Significa que Deus agora, o texto está indicando esse momento em que Deus vai dar mais um passo na direção de cumprir aquela promessa que ele tinha feito a Abraão, aquela aliança feita com Abraão. Isso aconteceu aqui, com o livramento de Ló. Isso aconteceu também quando ele livra todo o povo do Egito, lá em Êxodo, capítulo 2, versos 24 e 25, o texto diz: ouvindo Deus o gemido do povo judeu, lembrou-se da sua aliança com Abraão, mais uma vez mencionando aí, essa lembrança de Deus para com Abraão, é Deus agindo em favor de Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E aí então Deus vai levantar Moisés, esse é o início ali do livramento do povo de Israel. Talvez nessa altura você esteja pensando, mas espera aí, pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Porque nós não somos judeus. Qual é a minha relação com Abraão, já que ele está no Antigo Testamento? E a minha resposta para nós hoje é que, conectados com Abraão, nós também somos abençoados e libertos por Deus. Então, o que nós precisamos responder é como é que nós nos conectamos com Abraão. E dessa vez quem responde é o apóstolo Paulo. Deixei para ele que entende muito mais de Bíblia do que eu, tá certo? Gálatas 3, 28 e 29. Diz assim: de Sarte não pode haver judeu nem grego. Então não é uma questão de ser povo judeu, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós não somos judeus,
mas em Cristo nós somos considerados esses descendentes de Abraão pela fé, e assim, herdeiros da promessa de Deus. Então eu termino com esse texto lá em Romanos 8, 15 a 17, que também fala da nossa posição de herdeiros. Olha que maravilha, né? O juízo de Deus vem, mas aqueles que estão em Cristo Jesus podem se considerar herdeiros dessa promessa, dessa liberdade, né? Dessa redenção que nós temos por meio daquela aliança que começou lá com Abraão, para todo o povo judeu e que se concretizou em Cristo Jesus. Romanos 8, 15 até 17 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, no texto de hoje, queridos, nós aprendemos que o nosso Deus age conosco de maneira urgente, misericordiosa e também longânima. Nós aprendemos que o juízo de Deus ele é rigoroso para com os ímpios, ele será visto pelos justos, mas ele é retido na vida de muitos de nós, por causa de Abraão. Todos nós que um dia nos entregamos a Cristo Jesus. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus por esse juízo que já não está mais sobre nós, por causa de Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu modo de agir. Um modo de agir que demonstra o rigor da Tua justiça, mas ao mesmo tempo a imensidão da Sua misericórdia, da Tua longanimidade e o Seu cuidado para conosco, Senhor. Imensidão que é demonstrada de maneira sublime, de maneira especial, no auge, né, dessa demonstração está o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Senhor, nós te louvamos por isso, porque hoje nós estamos aqui reunidos por causa disso. Nós podemos aprender mais do Senhor por causa disso. Portanto, Senhor, nós te louvamos. Por isso que nós relembramos aqui na ceia mais cedo o sacrifício de Jesus naquela cruz, que um dia nos resgatou da perdição, desse juízo rigoroso, e nos transportou para a Tua família, que nos fez herdeiros na Tua família, co-herdeiros com Cristo, participantes da família de Deus. Obrigado, Senhor. E que essas verdades todas impactem o nosso jeito de viver lá fora, impactem a nossa semana, nosso jeito de agir, quando estamos fora da igreja, né? Para que outros também possam ser impactados pela Sua palavra e pela verdade da Tua palavra, através das nossas vidas. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.